Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tel e estou aqui para mais uma questão de física. Essa questão de física hoje é da SpaceX 2013, uma questão de circuitos elétricos enviada pelo Gabriel Tavares. Tá ok? Espero que vocês gostem, curte e compartilhe aí com seus amigos para dar uma força aí pro canal. Tá legal? Sem mais delongas, vamos aí para a questão. Bom, galera, a questão aí é da SpaceX 2013. É uma questão de circuito elétrico. O circuito elétrico de um certo dispositivo é formado por duas pilhas ideais idênticas de tensão V, cada uma. Três lâmpadas incandescentes ômicas e idênticas, L1, L2 e L3. Uma chave e fios condutores de resistências desprezíveis. Inicialmente a chave está aberta, conforme o desenho abaixo. Em seguida, a chave do circuito é fechada. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar. Então o cara está se referindo a qual circuito? Ele está se referindo a este circuito que está aqui atrás de mim e eu vou sair. Tá? Ele está se referindo a este circuito. Veja que temos duas pilhas ligadas em série, duas lâmpadas, três lâmpadas, melhor dizendo, L1, L2, L3, só que a lâmpada L3 a princípio não está funcionando, a chave está aberta. Tá? E ele está me dizendo que vai fechar aí esta chave. Vamos pegar aqui um apontador para vocês. Eles vão fechar essa chave aqui e ao fechar essa chave, a lâmpada L3 passa a funcionar aqui no circuito. É disso que se trata a questão. Bom, vamos lá. E aí ele põe as alternativas. Ele diz que após fechar a chave, alternativa A corrente de duas lâmpadas aumenta, a alternativa B, a corrente de L1 diminui, a de L3 aumenta, e assim diante. L3 diminui e L2 permanece constante, alternativa D, L1 diminui, L2 aumenta, e a alternativa E, L1 permanece a mesma e L2 diminui. Tá aí a questão, tá? Não sei se você conseguiria interpretar já de cara e chegar numa alternativa, acho que a grande maioria não, né? Você vai ter uma corrente elétrica que é a princípio, que passa aqui pela lâmpada L1, você está vendo aqui no visor, na tela. Essa corrente não tem como ir para L3 inicialmente, pois a chave está aberta, e a corrente passa por L2 e volta para a lâmpada, para a bateria, ok? Como L1 e L2 são iguais, tem o mesmo brilho, tudo normal. Quando fecha a chave, nós vamos calcular tudo isso, tá? Estou tentando chegar numa resposta antes de mostrar os cálculos. Quando fecha a chave, o que acontece? É bom que você saiba que quando eu acrescento resistores em paralelo, o circuito cai a resistência. Então, essa resistência do circuito cai, a corrente elétrica, né, aumenta. Então o que vai acontecer? A corrente elétrica vai circular aqui é maior, porque eu acrescentei um resistor em paralelo. Ao acrescentar resistor em paralelo, a resistência equivalente cai e a corrente aumenta. Então a corrente que vai passar em L1 agora vai ser maior, ela vai ter um brilho maior. Só que essa corrente vai se dividir em duas partes, e a corrente, embora tenha aumentado, ao se dividir aqui em duas partes iguais, a corrente em L2 é menor. Então o brilho de L1 vai aumentar, de L2 vai diminuir, e L3 eu posso dizer que vai aumentar, porque não tinha brilho com a chave aberta, né? Então a gente poderia chegar aí facilmente na alternativa A. Mas vamos lá para ver, vamos lá, fiz uma resolução aqui para vocês, tá bom? Então vamos pensar aí no circuito aí, com a bateria, vamos marcar aí as correntes, e ver uma solução numérica para isso aí. Associei aí para os resistores das lâmpadas L1 e L2 um valor de resistência R qualquer, tá ok? Bom, a bateria V e V em série seriam equivalente a 2V, a gente poderia chamar apenas de uma tensão qualquer aí, porque não vai mudar. E eu tenho uma corrente aí que eu passei a chamar de I. Essa corrente eu consigo calcular aí facilmente, acho o resistor equivalente. Quando os resistores estão em série, você está vendo que a corrente que passa pela lâmpada 1
é a mesma corrente que passa na lâmpada 2, então elas estão em série. Não há corrente na lâmpada 3 a princípio, porque a chave está aberta. Calculando a resistência equivalente, quando está em série a gente soma, então R somado com R vai me dar um valor 2R de resistência. Ok? Bom, sou capaz de determinar a corrente. Pela lei de Ohm, corrente é tensão dividido pela resistência. Concordam? Então a corrente I vai ser exatamente o valor da tensão, a DDP gerada, dividido pelo resistor, a resistência total. Então eu tenho aí como tensão 2V e como resistência eu tenho aí R em série com R, 2R. E eu posso dizer aí para vocês que eu tenho aí uma corrente que é exatamente V sobre R. Concordam comigo? Corto o 2 aí, a corrente é V sobre R. Vamos guardar esse resultado aí e vamos mexer no circuito. Eu vou agora fechar essa chave e fazer tudo de novo, calcular a nova corrente. Ok? Então bora aí para o novo cálculo. Guardei aqui a corrente anterior, I é igual a V sobre R, né? A gente fecha aqui a chave, temos uma chave fechada. Vamos analisar novamente o circuito. Analisando novamente, agora eu estou dizendo que as minhas resistências são: lâmpada 1 tem resistência R, lâmpada 2 resistência R e também R para a lâmpada 3, porque elas são idênticas. Você percebe que lâmpada L2 e L3, né, estão em paralelo. Então aqui vai vir uma corrente I, que eu vou chamar de I', só para diferenciar da corrente anterior, que eu chamei de I, e vamos resolvê-lo. O circuito, a lâmpada L2 e L3 estão em paralelas, tá? Então vou achar o resistor equivalente. O resistor equivalente vai ser o paralelo, R com R em paralelo é R sobre 2, ligado em série com a outra lâmpada. Em série eu só somo. E eu já tenho aí minha resistência equivalente, que vai ser exatamente R sobre 2 mais R, né, dá 3R sobre 2. Concordo aí? 3R sobre 2. Bom, já dá para calcular a corrente. Essa nova corrente e linha que eu estou procurando aqui, do mesmo jeito que eu tinha no outro caso, é a tensão dividido pela resistência. A tensão continua sendo lá os 2V, só que a resistência agora é 3R sobre 2, a resistência equivalente. Veja que 3R sobre 2 é menor do que a resistência anterior, né? A resistência anterior, na situação anterior, era 2R. Agora eu tenho 3R sobre 2, ou seja, 1,5R. Percebam que ao colocar uma resistência aqui, um resistor em paralelo, a resistência equivalente do circuito caiu. Tá? Por isso que essa corrente que nós estamos calculando aqui foi maior. Veja que essa corrente em linha, 4V sobre 3R, ou 4/3 de VR, 4/3 de VR é maior que VR. Veja que a corrente total aumentou. Vamos analisar agora para a gente chegar na resposta. Vamos pegar aqui as duas situações: chave aberta, chave fechada. Com a chave aberta, o que eu tinha? Eu tinha uma corrente que eu chamei ela de I, e era a mesma corrente que passava em L1, era a mesma corrente que passava em L2. E essa corrente nós calculamos era V sobre R. Chave fechada. Agora eu tenho uma corrente que nós calculamos, era 4/3 de VR, 4/3 é aproximadamente 1,33, né? 33. Então essa corrente aqui é maior do que a anterior, tá? Só que essa corrente, ela vai se dividir em duas aqui embaixo. Em duas iguais, porque as lâmpadas são idênticas, têm resistências iguais, correto? Então o que eu percebo? Que a corrente que vai passar em L1, na segunda situação aqui, é maior que na primeira. Porque na primeira situação a corrente era V sobre R. Na segunda situação é 4/3 de V sobre R, é maior. L1 aumenta o brilho, não há dúvida. L2 tinha um brilho que era o mesmo de L1. Agora essa corrente aumentou, mas quando ela for dividida em duas aqui, ela vai ficar menor que V sobre R. Porque 4/3 dividido por 2 vai dar 2/3.
Então perceba que a corrente que passava em L2 também era V sobre R. Agora não é mais V sobre R, é só 2/3. Diminuiu, 2/3 de VR é menor que VR, que é a mesma corrente que passa em L3. Então o que a gente pode concluir? Tá? A gente pode concluir que a resposta está na letra A, né? A corrente de duas lâmpadas aumenta. Quais? A lâmpada L1, que passa uma corrente V sobre R agora, né? Que passava V sobre R, agora passa 4/3 de V sobre R, aumenta. E a corrente em L3, que era zero, agora aumentou, porque é 2/3 de VR, não é mais uma corrente zero. Tá? Depois você analisa aí as outras alternativas, que você vai verificar que estão todas incorretas. Ok? Deu aí para acompanhar? Espero que sim. Espero que vocês tenham aí gostado da resolução. Mando mais questões para cá. Eu estou tentando todo dia fazer uma resolução aqui para vocês. Tá ok? Obrigado, curta, compartilha, ajuda o canal aí, que eu vou tentando ajudar vocês aqui. Obrigado, galera. Abraço!